Muito bem, já voltamos com o Gazeta Entrevista. Estamos ao vivo aqui pela TV Gazeta. Olha só, agora 1h33. Boa tarde para você. Está aí no horário de almoço, ainda dá tempo de ficar mais um pouquinho acompanhando a gente. Daqui a pouco eu vou conversar com a ex-deputada federal Perpétua Almeida. A ex-deputada que está de volta à política, vai disputar as eleições desse ano. Daqui a pouco a gente conversa com ela, saber o que ela andou fazendo nesse tempo aí fora do mandato. Ficou ainda ali nos bastidores, né? Daqui a pouco a gente conversa. Olha, deixa eu abraçar aqui os nossos parceiros da Copserge, patrocinadores aqui do Gazeta Entrevista. A Copserge é a maior cooperativa do Acre, são milhares de cooperados, é uma instituição que gera trabalho e renda para milhares de famílias. Ser um cooperado é estar presente, é unir forças, é confiar no futuro. Ser um cooperado é acreditar no trabalho, estar sempre pronto, com a certeza da vitória. A Copserge acredita no cooperativismo como instrumento de integração, desenvolvimento e prosperidade. Valores que há 18 anos estão presentes em nosso dia a dia. Copserge, feita por pessoas para pessoas. Muito bem, de volta e aqui conosco a ex-deputada federal Perpétua Almeida. O que houve que a senhora não veio mais no Gazeta Entrevista? Eu estava até com saudade. Tudo bem? Boa tarde, Bem-vinda Rogério. de volta. Boa tarde, pessoal. Olha, eu queria ouvir exatamente isso. Estava com saudade. Às vezes a gente tem que dar um tempo, né? Tem que dar um tempo, né? Para o pessoal sentir a falta, né? Exatamente. Aliás, eu andando hoje no supermercado, na rua, ou nos eventos políticos que eu tenho ido já esse ano, né? Sim. As pessoas dizem, menina, eu estava com saudade de você. Aí outro diz, olha, você tem que voltar, você está fazendo falta. Então foi boa essa temporada mais reclusa, né? Pois é. E, claro, saiu do mandato, mas não saiu totalmente da política. Porque a senhora política está na veia, né? ocupou um cargo importante no Ministério da Defesa. Foi, inclusive, homenageada recentemente pelo governo da França, né? Que fez uma parceria com o Brasil em relação à transferência de tecnologia. E a senhora esteve muito presente disso tudo. Como é que foi esse período? Rogério, para mim, esse reconhecimento da França semana passada, né? Um evento com empresários brasileiros, com a embaixada, representantes do governo francês, para mim foi uma honra muito grande, porque o embaixador me disse que poucos brasileiros receberam a honraria que eu acabei de receber. É a medalha Legião de Honra do governo francês. Né? Do governo francês, criada ainda por Napoleão Bonaparte, para homenagear os seus soldados e generais de guerra, e depois ela foi extensiva aos estrangeiros que construíram parcerias entre a França e os outros países. E esse processo de transferência de tecnologia com a França, na área militar, aeroespacial, como é que ficou? Até onde a senhora acompanhou? Na verdade, eu comecei a acompanhar, eu ainda era deputada federal, quando eu estava presidindo a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. E depois que eu saí do mandato e eu assumi a Secretaria de Indústria lá no Ministério da Defesa, a gente retomou um trabalho que eu tinha começado ainda no Congresso. Por que era importante essa parceria? Porque a França tem muitas empresas com tecnologias avançadíssimas. Por exemplo, o satélite, o SGDC, que o Brasil botou em órbita, o primeiro satélite brasileiro que está em órbita, foi ainda naquele período das denúncias de que os Estados Unidos estavam fazendo escutas no Brasil, das invasões de escutas. Na época, a presidenta Dilma tomou a decisão de construir o primeiro satélite brasileiro e botar em órbita. Ali eu ajudei a participar das conversas e das articulações com o governo e as empresas francesas. O Brasil mandou mais de 30 pessoas para a França para aprenderem a tecnologia, para que eles pudessem implementar no Brasil. E esse satélite já está em órbita. Falta agora, porque uma parte dele é para a tecnologia militar, para a Marinha, para o Exército e para a Aeronáutica. Uma tecnologia segura. A outra parte é banda larga, é internet. O Brasil pode fazer chegar em qualquer pedaço do seu país, na zona rural, internet, banda larga e telefonia. Inclusive, se quiser, pode vender para o Peru, para a Bolívia, para o Chile.
Mas é preciso com que a gente faça ainda um dever de casa que não foi feito. Tem que licitar as empresas brasileiras, ou o próprio governo brasileiro assume o papel de fazer com que essa comunicação chegue para os brasileiros, porque ainda não chegou. É verdade. Mas o satélite está no ar. E a sua volta à política? Eu tenho acompanhado as notícias de que a senhora vai ser candidata novamente esse ano. Eu sou pré-candidata a deputada federal. E assim, Rogério, quando eu saí daquela disputa para o Senado, eu disse, olha, está na hora de eu me dar um tempo. Porque eu tive 3 mandatos de deputada federal muito presentes na história do Acre. E um emendando no outro. Um emendando no outro. Gera um desgaste. Com lutas grandes, incansáveis até. Por exemplo, a luta dos soldados da borracha, que graças a Deus fomos vitoriosos. Aquela das espingardas, até hoje o povo na zona rural lembra, né? Me chama de mulher das espingardas. A dos estudantes e médicos que se formam na Bolívia, conseguimos mudar uma legislação, negociar com o governo vizinho aqui da gente, né, a Bolívia, para melhorar as condições de estudo deles, a luta dos mototaxistas para reconhecer a profissão deles. Então, teve muita luta que eu estava junto. E aí depois eu disse, não, está na hora de sair um pouco, né, se afastar. Na época o governador Tião Viana conversou comigo, se não era bom eu assumir um cargo no Estado. E eu disse, olha, governador, a gente tem que aproveitar as oportunidades que a vida está dando. Por exemplo, eu olhei com um olhar positivo para o fato de eu não ter ganhado o mandato de Senado naquela época. Eu disse, então agora é hora de eu me recolher, cuidar de mim, da minha família, da minha casa. E, claro, visitar os amigos, né? Eu tenho andado muito, inclusive. Eu acho que dá para fazer também uma reflexão. Você de fora fica mais fácil de enxergar as coisas, né? De forma mais clara, mais lúcida, mais serena. Não dá para fazer isso? E assim, a gente se agonia ao mesmo tempo. Porque, olha, quando eu começava a assistir as sessões na Câmara ou no Senado, na época da reforma trabalhista, e eu vendo assim, os trabalhadores perdendo todos os direitos conquistados desde a CLT de Getúlio. Quando eu vi aquela discussão em torno da reforma da Previdência, a venda de empresas importantes que o país não poderia abrir mão, isso vai me dando assim uma agonia. Eu disse, meu Deus, acho que não era para mim estar ali agora não, porque eu sou muito inquieta, essas coisas eu não paro, não é? Então eu acho que assim, você também olha e a gente começa a prestar atenção como os políticos se comportam. Sim. E eu fico imaginando, bem, o eleitor também me olhava de uma forma ou de outra. Dá para fazer assim uma também. Autocrítica nesse Olha, sentido? tem muita coisa positiva nesse processo, porque você olha e diz, puxa, que bom que alguém está levantando essa bandeira. Ou eu disse, puxa, olha, se eu estivesse lá, eu estava fazendo isso. Outras vezes você olha e diz assim, eu poderia estar fazendo assim ou assado. Então dá para você analisar e avaliar, porque isso também você guarda como experiência para você fazer ou não fazer quando estiver no mandato de volta. Pois é, no mandato de volta. volta. São lições que a gente tira, né? Mas para conseguir esse mandato de volta, naturalmente que tem uma eleição e tem outra configuração política que não é mais aquela de quando a senhora foi eleita, reeleita. E como é que a senhora avalia o momento atual, as dificuldades para voltar ao mandato? Sim, eu percebo o seguinte, no meu caso, pessoalmente, eu estou fora do mandato, fora da mídia, fora do dia a dia da política. Então, eu preciso retomar com o eleitor, conversar com ele, me apresentar. Quando chegar a hora, eu vou dizer, olha, eu sou pré-candidata agora, tenho que dizer que sou pré-candidata ainda, pela questão eleitoral, e me apresentar para as pessoas. E, às vezes, você tem que relembrar as lutas. Agora, o eleitor também anda muito desconfiado com a política, e eu tenho percebido isso. Eu tenho percebido. E eu tenho escutado gente dizer assim, olha, Perpétua, a parte boa de você ter estado lá e agora se apresenta para voltar, é que você é ficha limpa. Para mim, essa é uma facilidade que eu vou encontrar. E eu poder dizer para as pessoas, eu estive nas principais lutas do Acre, fiquei 3 mandatos de deputada federal e não tem absolutamente nada que manche a minha vida política, pessoal e parlamentar. Para mim, isso é um fato positivo, para mim me reapresentar para as pessoas. Agora, é claro, tem que fazer todo um processo de articulação, de conversa com os partidos, das alianças. Essa eleição não vai ter mais a contribuição empresarial nas campanhas. O candidato tem que buscar apoio de pessoas individualmente e a Justiça Eleitoral vai fornecer um valor X, que a gente não sabe ainda, para os partidos e para os candidatos. De certa forma, eu acredito que haverá um pouco mais de lisura no processo, porque aquela relação umbilical da política com o empresariado foi provado que é uma relação que não deu certo.
muitas denúncias em torno disso. Então, é preciso, na minha opinião, você se apresentar para o eleitor de forma positiva, apostando que é possível o país voltar ao crescimento, melhorar, e a política precisa de gente séria. Tem outras questões também, que é com relação ao sistema político, né? Questão de configuração de coligações, de chapa, porque tem o coeficiente eleitoral. E agora, alguns partidos da Frente Popular estão tendo dificuldade exatamente nesse passo, de montar suas chapas, suas coligações. O PCdoB, inclusive, como é que está sendo essa conversa, essa costura? Olha, muita conversa. Por exemplo, nós no PCdoB tomamos a decisão, olha, se a gente tiver que sair sozinho em chapa própria, a gente sai. Mas achamos que é melhor para todo mundo a gente fazer uma grande unidade. Eu tenho conversado, inclusive, também com parlamentares que são deputados federais e candidatos a federais da oposição, para mim também ouvir como é que vocês estão pensando lá, como é que vocês estão fazendo. E tenho conversado aqui também com o nosso grupo da Frente Popular. Eu sempre acho o seguinte, o melhor caminho é sempre a unidade. Quando as forças políticas se dividem, você divide também os votos, você divide as vagas, você divide a possibilidade de sucesso. Eu sempre acho que a unidade das forças é sempre o melhor caminho. Na época que a senhora esteve como deputada federal, o seu partido PCdoB tinha uma deputada federal, tinha 2 deputados estaduais. Quando a gente vê hoje, essa bancada diminuiu bastante. Isso vai ter reflexos numa eventual eleição sua. O PCdoB é um partido que, tradicionalmente, já está perto de completar 100 anos. E nem todo o período teve parlamentar nas casas legislativas. A gente é um partido independente de ter mandato ou não. Nós fizemos um projeto ousado na eleição passada, que foi retomar com 2 estaduais, um federal e uma vaga de Senado. Não deu certo. Quando a gente faz apostas ousadas, a gente também tem que estar preparado para a hora que der certo e para a hora que não dá certo. Para mim é assim, Rogério, você precisa, se você comemora a vitória, você também tem que aceitar quando a vitória não vem. E continuar com a mesma força, com a mesma energia, com a mesma disposição de seguir lutando. Para mim vai ser do mesmo jeito. Como é que eram as minhas campanhas de deputada federal? Dessa vez eu vou fazer do mesmo jeito. Andando, conversando com as pessoas, apresentando as minhas propostas, me colocando à disposição e caminhando muito. Não vai ser diferente. Muito bem, conversei aqui com a ex-deputada federal Perpétua Almeida, do PCdoB, que veio aqui no Gazeta Entrevista ao vivo, né? O primeiro dia que a gente está transmitindo ao vivo e a senhora eu espero ter dado foi sorte para você daqui para frente. A audiência está lá em cima, viu? Obrigado, Perpétua. Obrigada, querida. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho voltamos. Agora 1h46. Até já.